Shal- Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, nesta manhã maravilhosa, manhã de sexta-feira, feriado, mas estou aqui de volta para trazer mais uma reflexão bíblica da palavra do Senhor Jesus Cristo. São 8 horas e 30 minutos, horário de Manaus, setor norte do Brasil. Aqui sendo a pessoa do pastor missionário, pastor Edson, fundador da obra missionária Construindo Shalom. E quero dar continuidade, voltada à questão da oração. Eu estou seguindo essa série de reflexões voltada à questão da oração, justamente para ajudar a muitos que não conseguem mais ter uma vida de oração. Essa reflexão de hoje é a reflexão número 316. Por que eu sempre friso isso? Justamente para poder você tomar posse do número daquela reflexão que possa trazer um milagre na sua vida. E hoje pela manhã, nessa reflexão 316, eu quero falar sobre as possibilidades da oração. Esse é o tema. Eu vou dividir em 4 partes, em 4 etapas, essas possibilidades da oração. As possibilidades da oração. Essa é a parte primeira, a parte 1. E o texto que eu quero usar, você abre a sua Bíblia, procure a sua Bíblia onde tiver, é no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, no livro de 2 Reis, capítulo 20. Praticamente todo o capítulo 20, não vai todo não, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 11, que eu vou estar falando sobre a questão do rei Ezequias, dessa pessoa chamada Ezequias, dentro de um contexto do profeta Isaías. E isso tudo é para edificar a sua vida espiritual. É muito importante você saber disso, e se nós não levarmos uma vida de oração, nós não vamos conseguir ir muito longe. Então é maravilhoso nesta manhã trazer essa reflexão bíblica, já quase 9 horas da manhã, já feriado, e esses feriados eu estou tirando justamente para buscar mais a presença do Senhor, estar refletindo na palavra de Deus e trazendo essas reflexões bíblicas. É um propósito que o Senhor colocou no meu coração. Poderia estar trabalhando lá com a gráfica aberta, tentando fazer alguma coisa financeiramente, mas eu estou tirando esses feriados justamente para poder eu estar fazendo mais a vontade do Senhor. São 7 anos de Manaus, trabalhando praticamente de dia e de noite, mas veio essa vontade, e eu tenho certeza que essa vontade não nasceu de mim, mas do próprio Deus colocando no meu coração para que eu possa aproveitar esses feriados para mim poder estar mais lendo a palavra, estudando a palavra, preparando o alimento, para que no futuro eu possa estar distribuindo esses alimentos para o grande rebanho que Deus vai colocar nas minhas mãos para pastorear. Então eu estou aqui em cima, a parte superior do prédio, aonde é a obra missionária Construindo Shalom. E
você tome posse dessa reflexão nesta manhã, porque eu tenho certeza que ela vai falar com você. É sobre a questão das possibilidades da oração. A oração, ela pode mudar muita coisa na nossa vida. A pessoa que tem o hábito de orar, você não vai ver um crente triste, de cabeça baixa, desanimado, sem direção de vida. Você não vai ver isso de maneira nenhuma na vida de uma pessoa que leva uma vida de oração. Porque a oração, quando eu estou falando de oração, dentro de um contexto bíblico, você está falando com Deus. Não estou falando de oração dentro de um contexto cultural, dentro de um contexto político, dentro de um contexto, vamos supor assim, popular. Não, eu estou falando de oração dentro de um contexto bíblico. O que a Bíblia nos fala sobre a oração, sobre o poder da oração, sobre as possibilidades que a oração nos dá para mudar história. E aqui nós vemos a história do rei Ezequias, que você pode pegar a sua Bíblia aí, logo no versículo 1 que eu vou estar lendo aqui, justamente para poder te dar uma base daquilo que eu estou trazendo essa manhã. Aqui fala, naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhes disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então olha o que Deus usou o seu vaso, usou o profeta Isaías para entregar para aquele rei Ezequias, para aquele homem. Você vê a importância e o papel de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, pessoas que têm vida no altar, pessoas que têm um compromisso com Deus. Quando Deus usa, é diferente. Hoje, nos dias atuais, nós vemos pessoas que dizem que é profetas, que dizem que é isso, dizem que é aquilo. Mas, afinal de contas, não é assim que Deus anda falando. De toda maneira, de toda forma. Então você vê aqui que o profeta Isaías, se você for ver a história do profeta Isaías, para poder Deus usar ele de uma forma tão intensa, o profeta Isaías passou por um processo muito grande. É só você pegar o livro de Isaías e começar a estudar, ou pegar uma enciclopédia e estudar toda a história de Isaías, e você vai ver como aquele homem sofreu. E no final da sua história, diz a Bíblia que o profeta Isaías, ele foi cerrado ao meio, por causa da maneira que ele se expressava, por causa das mensagens que Deus lhes dava para entregar às pessoas, mas pela sua fé, pela sua convicção, pelo seu modo de viver, a comunhão que ele tinha com Deus, não deixou jamais ser eliminado ou ser derrotado por seus adversários. Então, ele morreu no final da sua vida, segundo a história, ele foi cerrado ao meio. Agora imagina só a situação de uma pessoa que serve a Deus, tem comunhão com Deus, vai morar nos céus e de repente termina a sua vida dessa forma. Para hoje, nos contextos de hoje, muitos dizem: o profeta Isaías foi derrotado, um homem de Deus não pode morrer numa condição dessa. Quem foi que disse que não pode? O compromisso que você tem com Deus vai acima de qualquer circunstância. Então, nessa reflexão, nesta manhã, há as possibilidades da oração. As possibilidades da oração justamente é para mudar a história. E aqui, no livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 a 11, não é uma história, não é um mito, não é uma história simbólica,
Não é algo que não seja algo que alguém narrou e ficou ali. Não. Isso aqui foi fato verídico, foi fato verdadeiramente que aconteceu. O mesmo Deus que atuou no tempo do rei Ezequias é o mesmo Deus que faz os mesmos milagres hoje. A diferença é que a iniquidade multiplicou mais, a maldade do homem se multiplicou mais, dentro do contexto que nós estamos vivendo hoje, mas o nosso Deus continua o mesmo. E aqui Deus, ele deu uma palavra ao profeta Isaías para chegar lá na casa daquele rei e entregar a mensagem a ele. Agora imagina só você ir diante do rei, diante de um rei, um homem de autoridade, e de repente entrega algo dessa profundidade. Como seria a reação de um homem que não é, vamos supor que não é temente a Deus, que não tem vida com Deus? Como seria? Como seria? Então aqui o profeta entregou a mensagem ao vivo e a cores, sem rodeio. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse-lhes: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Deus estava mentindo de usar o profeta Isaías para determinar essa palavra sobre esse homem? Não, de maneira nenhuma. Então, tem algo que Deus fala e você diz assim: mas não tem jeito, Deus falou, está determinado, Deus não pode voltar atrás. Quem foi que disse que Deus não pode? Mesmo com a sua soberania, mesmo com o seu poderio, Deus pode voltar atrás. A única maneira que Deus volta atrás em determinada situação, não é desmentindo ou desfazendo aquilo que já falou, é justamente o quebrantamento, o arrependimento verdadeiro, a humildade da pessoa, o derramar na presença dele. Deus não resiste um coração quebrantado, um coração compreensivo, um coração cheio da sua presença. Não tem como. Beleza, ele recebeu aquela palavra, mas ele não tomou posse daquela palavra para não sentir assim: beleza, eu vou ficar aqui, vou morrer mesmo, eu vou colocar as coisas em ordem, aquilo que está fora do lugar, vou colocar e depois vou morrer. Não. Diz aqui o texto que quando o profeta Isaías virou as costas e foi embora, o que o rei Ezequias fez? Aqui fala, versículo 2: Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, versículo 3: Senhor, suplico-te, lembra de que andei diante de ti, em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Olha só a reivindicação daquele homem diante de Deus. Olha o que ele reivindicou. Muitas vezes a gente quer reivindicar algumas coisas com o Senhor, mas não tem crédito, não tem vida com Ele, não tem história com Deus, não tem testemunho com o Senhor e quer reivindicar. Reivindicar o quê? O que é que você tem para reivindicar? O que é que nós temos para reivindicar se nós não tivermos uma vida de comunhão com Deus, nós não tivermos uma vida de santidade com Deus, nós não tivermos crédito com o Senhor?
nós não tivermos o nosso nome escrito no livro da vida, vamos reivindicar o quê? Podemos até reivindicar, mas Deus ele não vai submeter ou nos dar aquilo que nós estamos reivindicando. E aqui nós vemos a história que aquele rei, ele virou o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e relembrou aquilo que fez perante ele. Ele relembrou, aqui fala: Senhor, suplico-te, lembra de que andei diante de ti, em verdade, andou diante de Deus em verdade. E aqui fala: um coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então você está vendo aí a qualidade do homem. Então, se nós queremos fazer algumas reivindicações diante do trono de Deus, temos que ter vida perfeita, coração perfeito, fazendo tudo que é bom aos olhos do Senhor, andando em verdade, não mentindo, não fazendo mal ao seu próximo, não enrolando, não se enrolando, não fazendo os gatos da vida, mentindo, atropelando quem está por a frente, querendo estar acima de tudo, jogando por terra as pessoas que estão diante de ti. Não. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, um pastor, um líder, ele tem que ter isso em mente. Primeiro lugar, a sua vida para com Deus, vida limpa, vida reta. Pastor, mas nós vivemos num país chamado Brasil, que tudo tem um jeitinho brasileiro. Ei, Deus não está no jeitinho brasileiro. Deus não está no jeitinho brasileiro. Eu sempre falo isso diante das minhas reflexões, porque muitas vezes tem pastor, tem obreiro, missionário, mulheres de Deus, que acha que pode andar dentro do jeitinho brasileiro. Porque um rouba, eu vou roubar. Porque um mata, eu vou matar. Porque um mente, eu vou mentir. Porque um é enrolão, eu também sou enrolão. Porque um faz gato na energia, faz gato na água, faz gato na internet, eu também vou fazer. Ei, você é cidadão dos céus. O seu nome está escrito no livro da vida. Jamais uma pessoa que o seu nome está escrito no livro da vida pode andar com essas coisas enroladas dessa vida, fazendo gato de energia elétrica para poder ter um ar-condicionado em casa, ter um conforto na sua igreja. Ei, está errado. Como que você vai dobrar o seu joelho perante Deus e reivindicar alguma coisa se você anda todo torto, mente para poder obter as coisas? Deus não está nisso. Deus não está nisso. Então, olha o exemplo do rei. E aí fala o versículo 4. Você pode aí pegar a sua Bíblia e você vai ver. O versículo 4 fala assim: sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti, a esta cidade, e ampararei esta cidade, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. E disse mais Isaías: toma uma pasta de figos
e a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Então, olhe a importância de uma vida para com Deus. Ele fez aquela reivindicação e recebeu imediatamente a resposta de Deus. Não deu nem conta o homem sair de dentro daquele espaço, daquela residência dele. Deus falou com o profeta: volta, porque eu ouvi a oração do meu servo, eu vi as lágrimas sendo derramadas, eu vi o coração dele quebrantado, humilde. Volta a ele e fala para ele que ele vai ser curado, e vou dar 15 anos de vida a ele. E aqui nós vemos aqui que Deus usou um contexto natural para curar aquele homem. O profeta o profeta Isaías não chegou lá e impôs as mãos sobre aquele rei: receba a cura, e foi curado. Não, porque o mal que estava na vida daquele rei simplesmente era algo que seria curado só sobre a questão natural. A questão natural. Apenas aqui fala que ele, quando o profeta Isaías chegou lá, ele mandou fazer algo. Tomar uma pasta de figos e a porás e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Então era uma ferida externa, era algo que estava aberto naquele homem. E aí só colocou aquele pasta de figo sobre aquela ferida, e o milagre aconteceu instantaneamente. E 15 anos Deus deu para aquele homem. Então, dentro dessa reflexão que eu te falar, eu não conheço a sua história, eu não conheço a sua vida, mas Deus, ele conhece a sua vida por dentro e por fora. Você pode até dizer assim: mas não tem mais jeito, estou mesmo no final, Deus até já falou comigo que vou partir, Deus até usou algum vaso, usou algumas pessoas que não tem jeito. Ei, tem jeito, vire-se para a parede. O que é virar para a parede? Virar para a parede é você retornar ao ponto de humildade, ao ponto de simplicidade, e reconhecer que você não é nada sem o Deus Todo-Poderoso. Reconhecer que você é um mero ser que necessita de um milagre do Senhor, que necessita da misericórdia dele. Não endureça o seu coração, não endureça seu serviço, não seja bruto ou bruta. Aproveite essa oportunidade, se seja enfermidade, e busca o Senhor em espírito e em verdade, porque Ele pode mudar a sua história. Como o rei fez, virou, lembrou como ele era reto perante o Senhor. Pode ser que você não tenha as mesmas características que esse rei tinha, mas você mesmo assim pode suplicar ao Senhor, pode se humilhar na presença dele, porque a Bíblia fala que os humilhados será exaltado e os exaltados será humilhado. Então o segredo, meu filho, é se humilhar. O segredo, minha filha, é se humilhar. Se humilhe, porque quando você se humilha, o Espírito Santo de Deus, ele faz algo poderoso dentro de você, quebrando o seu coração. E aí você vai chorar perante o Senhor. Não é um choro de derrota, não é um choro de fracasso, não é um choro de assim: eu sou um Zé Mané da vida. Não. Esse choro que o rei Ezequias chorou aqui
foi um choro de quebrantamento na alma, um choro de quebrantamento no espírito. Ei, se você quer obter um milagre na sua vida, um milagre de cura, um milagre de libertação, lembre-se, quebranta, se arrependa, se humilhe perante o Deus Todo-Poderoso, porque o rei aqui já estava determinado. Deus determinou, usou o seu vaso, usou o profeta, e não tem jeito não. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse-lhes: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. Deus falou que não tinha jeito. Mas quando ele recebeu aquela palavra, a Bíblia fala que ele não aceitou aquela palavra porque ele tinha crédito com Deus, ele tinha vida com Deus, ele tinha certeza que ali não era o fim dele. Ei, todos aqueles que têm vida com Deus, quando chega a determinada situação na sua vida, que você acha que você recebe algo, uma mensagem nessa dimensão, isso acabou, já era, a sua história já foi, você vai partir mesmo para o Senhor. Ei, se tu tem vida com Deus, se você tem uma intimidade com Ele, não é que você vai confrontar o profeta, não é que você vai se irar contra Deus, ou achar que aquela mensagem é do inferno, que veio do diabo. Não, simplesmente você só vai se virar, assim, se humilhar, voltar para o Senhor e dizer: Senhor, tem misericórdia, Senhor, faça alguma coisa, meu favor, não é o meu tempo, preciso de uma chance. E com certeza o Senhor vai te abençoar, vai obter o resultado na sua vida. Aquela oração que você está fazendo naquele momento, ela vai ser ouvida e vai ser respondida instantaneamente. A questão hoje é que os crentes dos dias atuais não oram e quer vitória. Não oram e quer vitória. Por quê? São crentes que vivem reivindicando o Senhor. É crente que vive botando Deus na parede, querendo que Deus faça alguma coisa na sua vida. Ei, Deus não funciona no paredão. Quem tem que ir para a parede é você. Quem foi para a parede foi o rei Ezequias. Virou, aqui ele fala aqui, ó. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo, quer dizer, que quem tem que ir para a parede, meu filho, é você mesmo. É você que tem que virar o seu rosto para a parede, é você que tem que ir para o paredão, no sentido espiritual da coisa, não no sentido de malícia. Então as pessoas hoje querem colocar Deus na parede, diz assim: olha, eu tenho direito, olha que está escrito na sua palavra, olha que está escrito isso, eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo. Ei, nós não temos direito de nada se Deus não quiser fazer. Ah, mas está escrito. Pode estar escrito. Deus é soberano. A única coisa que muda o coração de Deus justamente é a humildade, é a simplicidade, é você se humilhar, é você descer na presença dele, que com certeza Deus, ele muda toda a situação da vida de um homem. Por mais feia que esteja, por mais miserável que esteja, Deus, ele muda. Aí é onde entra as possibilidades da oração. Como eu falei no princípio, são 4 partes que eu vou estar dividindo. Essa primeira parte eu estou falando sobre o rei Ezequias. As possibilidades da oração muda tudo. Então o rei Ezequias disse: não, eu vou mudar essa situação minha, eu vou mudar esse quadro. Não vai ficar assim não. Eu sou pessoa de oração, vou mudar, vou conversar com Deus agora. E aí diz a Bíblia que ele conversou com Deus e Deus mudou instantaneamente, foi resposta na hora. Então, meu filho, se você tem um coração quebrantado, se você tem humildade, simplicidade, você é mesmo um homem de Deus, uma mulher de Deus, o seu nome está escrito no livro da vida. Lembre-se, nunca coloque Deus na parede. Quem tem que ir para a parede é você. Eu sei que tem que botar a boca no pó
e se humilhar para que Deus possa entrar na sua história e mudar aquele ponto negativo, mudar aquela área que você está sofrendo. Reflexão número 316. Lembre-se, são 23 anos de caminhada. A minha vida inteira foi oração. Tudo que eu fiz na minha vida e venci até hoje foi por intermédio de oração. E aprendi muito com Deus, que não adianta você querer ser o homem de Deus, querer ser aquele todo exaltadão, não resolve não, meu filho. Tem muita gente desse jeito aí que está descendo, tem muita gente ignorante, interpretando a ignorância com a autoridade espiritual, com vida com Deus, e não tem vida com Deus, não tem autoridade, tem nada, só a ignorância do homem. E de vez em quando a gente vê um Deus passando a rasteira por aí, derrubando, porque acha que já quer ser mais do que Deus. Se me Deus, o sangue de Jesus repreenda esse espírito, que a gente possa ser pessoas humildes, simples na presença dele, para que ele possa obter o milagre na nossa vida. Nós não somos nada sem a presença de Deus, nós não somos nada sem o Espírito de Deus na nossa vida. Então lembre-se dessa reflexão, que você precisa ser pessoas humildes, pessoa de coração duro, arrogante, ignorante, diante de Deus não recebe nada. Mas se você é quebrantado, se você é pessoa cheia do Espírito de Deus, pessoas que verdadeiramente têm vida no altar, as coisas mudam. É só você falar com Deus, chorando na presença de Deus, quebrantado na presença de Deus, que Deus rapidinho muda a história, tanto da sua vida como daquele que você também possa estar intercedendo. Que Deus te abençoe nesta manhã, nessa reflexão 316, as possibilidades da oração, baseado em 2 Reis, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 11. Que Deus abençoe, shalom, até a próxima reflexão.